Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na verdadeira espinha dorsal do nosso mundo digital, os sistemas de informação. Para entender como essa mágica toda ganha vida, pensem na construção de um mega arranha-céu. A gente não sai simplesmente empilhando tijolo de qualquer jeito, não é verdade? Precisamos de arquitetos brilhantes, de plantas super detalhadas, métodos de construção que façam sentido e, óbvio, uma fundação absurdamente sólida para aguentar o tranco. Então, vamos aplicar essa mesmíssima lógica para desvendar, de uma vez por todas, a anatomia de um sistema de informação. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Tópico 1. Quem constrói os sistemas. 2. Planejamento e privacidade. 3. Cascata contra ágil. 4. Infraestrutura de TI. E fechando a conta, o tópico 5, infraestrutura como serviço. Vamos nessa! Seção 1. Quem constrói os sistemas? Para abrir essa nossa primeira fase de construção, percebam como a teia de interações humanas funciona na prática. É literalmente um ecossistema. E no centro de tudo, atuando como um verdadeiro maestro, a gente tem o analista de sistemas. Esqueça aquela ideia do profissional isolado numa sala escura digitando código o dia todo, viu? Ele é quem traduz o que os envolvidos no negócio e os usuários precisam em requisitos técnicos super precisos. E orbitando ao redor desse analista, a gente encontra os gestores controlando prazos e custos, os programadores colocando a mão na massa, a galera de infraestrutura e até os fornecedores externos. Ou seja, construir um sistema é, acima de tudo, um gigantesco esforço de orquestração em equipe. Seção 2. Planejamento e privacidade de dados. Assim como ninguém levanta um prédio sem o alvará da prefeitura e uma planta baixa muito bem feita, a gente não pode sair programando sem ter regras e objetivos super claros. O grande segredo aqui é o alinhamento estratégico. Fazer tecnologia só pela tecnologia é jogar dinheiro fora. A coisa toda tem que começar lá no topo, com um plano estratégico da empresa. É esse plano maior que vai ditar o planejamento de sistemas de informação, que depois é quebrado em iniciativas de desenvolvimento bem específicas. Fazer esse desdobramento é vital porque garante que tempo, dinheiro e suor da equipe sejam usados com eficiência máxima, focando naquilo que realmente importa para os objetivos do negócio. Só que enquanto a gente desenha essas plantas, precisamos seguir rigorosamente os nossos códigos de obras modernos. E aí a privacidade entra como o mais crítico deles. Pensem bem, no nosso dia a dia digital, a gente vai deixando um rastro gigante. É uso de cartão de crédito, câmeras de segurança, comprinhas online, buscas na internet. Tudo isso cria um dossiê digital completo de todo mundo. E é exatamente por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que rolou em 2018 aqui no Brasil, não é só um detalhe jurídico burocrático. Ela é a base de tudo. Ela garante que a privacidade é um direito inegociável, devolvendo o controle da informação para quem é de direito. Hoje em dia, simplesmente não existe prancheta de desenvolvimento sem a privacidade como protagonista. Seção 3. Metodologias. Cascata versus ágil. Agora a gente chega no verdadeiro ponto de tensão do desenvolvimento. Como, na prática real, a gente constrói essa estrutura toda? Vamos comparar a solidez tradicional com a flexibilidade moderna. Começando pelo modelo mais clássico, a metodologia cascata. O nome já diz tudo, né? É como água descendo a montanha. O processo é mega rígido, segue uma sequência e não tem como voltar atrás facilmente. Cada uma dessas fases, da investigação até chegar lá na manutenção, precisa ser super documentada e 100% concluída antes de a próxima começar. Isso dá um controle absurdo para a gerência. Mas o calcanhar de Aquiles aí é o tempo. As necessidades de quem usa mudam rápido, e às vezes a pessoa só vai ver o sistema rodando lá no final do processo e descobre que o que foi desenhado meses atrás já não atende mais o que se precisa hoje. E aí que entra o contraponto perfeito, a metodologia ágil. Em vez de entregar aquele pacotão final de uma vez só, o ágil trabalha com ciclos curtinhos, as famosas iterações. Imaginem que a gente está montando um quebra-cabeça gigante. Em vez de tentar ver a imagem inteira na mesma hora, a gente monta primeiro as bordas, agrupa as cores, foca numa parte e vai revisando o tempo todo. É uma abordagem que abraça as mudanças, sabe? O foco vai totalmente para as pessoas, deixando a burocracia excessiva um pouco de lado. O sistema fica num ciclo de evolução constante e incremental, ganhando forma e entregando valor muito mais rápido. Colocando os dois lado a lado, a verdade nua e crua é uma só. Não existe método certo ou errado. A escolha ideal depende 100% do contexto do projeto. Por exemplo, um software para um foguete espacial ou um sistema governamental super complexo com certeza vai exigir aquele rigor e toda a rastreabilidade documental do modelo cascata. Afinal de contas, ninguém aqui ia querer testar o software de um foguete na base da tentativa e erro semanal, concordam? Por outro lado, um aplicativo de compras no celular que precisa brigar no mercado todo santo dia pede a flexibilidade do ágil, com atualizações rápidas e feedback na hora.
Na vida real, o segredo do sucesso quase sempre é misturar as melhores práticas dos dois mundos. Seção 4. A base. Infraestrutura de TI. Deixando um pouquinho de lado as metodologias e os códigos de software, vamos falar de algo que a gente pode literalmente tocar. Vamos descer para os alicerces do nosso arranha-céu digital. E para entender o peso colossal da infraestrutura hoje, segurem esse número absurdo revelado pela consultoria Gartner. 3,8 trilhões de dólares. É isso mesmo, trilhões. Todo ano, esse é o valor gigantesco investido mundialmente em TI. Esse dinheiro todo só prova uma coisa indiscutível. Hoje em dia, nenhuma empresa opera, resolve problemas ou atende clientes sem ter uma base tecnológica violenta por trás. A era digital custa muito caro e a sua fundação tem que ser de concreto armado. Mas afinal de contas, o que compõe exatamente essa fundação trilionária? Basicamente, a gente divide isso em 6 peças-chave que dependem totalmente umas das outras. Temos o hardware, que é quem processa e guarda as informações, o software, que dá a inteligência e os comandos, a montanha de dados sendo gerada a cada segundo, as redes de comunicação, que mantêm a conectividade de pé, a segurança, que é a blindagem contra as invasões, e, claro, os serviços. Os serviços são basicamente as pessoas especialistas e a gestão, operando tudo isso em harmonia. É um ecossistema completo para manter a empresa respirando. E para materializar isso na cabeça, vejam a complexidade da estrutura de um data center. Esse é o quartel-general de tudo. É aí que ficam as fileiras infinitas de servidores pesados, os sistemas colossais de refrigeração e aquela energia de backup que não pode falhar por nada. No passado, toda grande empresa era obrigada a desembolsar rios de dinheiro para construir e manter um bunker físico idêntico a esse, só para conseguir existir e processar os dados corporativos no dia a dia. Seção 5. O futuro. Infraestrutura como serviço. Acontece que a comunicação e a internet evoluíram de um jeito tão impressionante que a necessidade de ter esses espaços físicos caríssimos mudou completamente. Para resolver a barreira financeira de ter que comprar hardware de ponta o tempo todo, o mercado criou o IaaS, ou Infraestrutura como Serviço. Com isso, as empresas não precisam mais comprar aquelas máquinas gigantescas. Em vez disso, elas simplesmente alugam um data center virtual na nuvem sob demanda. Vai rolar uma super promoção de Black Friday e precisa de mais capacidade de processamento? É só plugar mais espaço na nuvem por uns dias e pronto. Os custos e os riscos despencam. No fundo, é como aplicar a metodologia ágil, só que no próprio hardware, na infraestrutura física. É claro que administrar essa salada de serviços na nuvem e servidores físicos ao mesmo tempo não é brincadeira. Adiciona uma camada gigante de complexidade. Para evitar que a estrutura desmorone, o mundo corporativo adotou modelos robustos e globais de governança, e a grande estrela aqui é o ITIL V4. Ele ajuda as empresas a garantirem que toda essa entrega massiva de tecnologia esteja rodando de forma redondinha e, mais importante ainda, sempre de mãos dadas com os objetivos do negócio. Porque no final do dia, a tecnologia sempre tem que servir aos negócios, e nunca o contrário. Chegamos ao topo do nosso arranha-céu de hoje. A gente viu como o analista traduz problemas humanos complexos, como o método ágil traz um valor muito mais rápido para o cliente e como aqueles complexos físicos gigantes estão virando serviços sob demanda na nuvem. O cenário está mudando numa velocidade formidável. E diante de tudo isso, com sistemas mais inteligentes, flexíveis e descentralizados, fica a provocação final para a gente refletir. Com as coisas indo de forma tão agressiva para a nuvem e a programação fluindo em ciclos ultra-ágeis, qual vai ser de fato o papel insubstituível do profissional de TI nos próximos 10 anos? A tecnologia se transforma todo dia, mas aquela engenhosidade humana que dá a faísca inicial do planejamento, talvez essa seja a única fundação que não muda nunca. Muito obrigado por acompanharem essa análise visual e até a próxima.